exportar as outras coisas e tal. Então, desenvolver a indústria. Desenvolver essa indústria com fundos públicos. Tá? E esse negócio do Estado ajudar a industrialização continua até hoje. O BNDES é o grande repassador de recurso público. E aí você diz, não, mas o BNDES cobra juros. Quem é que se financia, a não ser no BNDES? Não vai pagar as taxas do banco privado? Não. BNDES. E o BNDES financia a taxa de 8%, mais ou menos, para a empresa privada. Tá? Ora, o Brasil hoje está pagando, pela sua dívida pública, 12,5%. Então, isso aí é subsídio, é dinheiro público. Essa diferença é dada por capital privado. Tá? Então, dizer assim, não, como é que é? É astúcia dos empresários, não, dinheiro público. Então, o que a gente pensa em termos de política pública para a economia solidária? Nós, aqui na universidade, nós temos uma política de cotas para o pessoal que vem de escola pública, em geral tem menos renda, ou negros e índios. Porque dentre aqueles dos pobres, são aqueles que são mais pobres. Então, uma forma de... Isso é uma conquista da sociedade, promover as pessoas, tratar desigual os desiguais. Tá? É isso aí. Por quê? Porque são mais protegidos. Quem é pai ou mãe de família sabe que às vezes tem um filho que precisa mais proteção do outro que é mais fraco. Tá? Mas só que o Estado brasileiro é padrasto. Eu sou padrasto e não sou assim, mas padrasto no sentido negativo da palavra. Tá? Ele trata pior os que... Vou dar um exemplo para vocês. Quem ganha até 2 salários mínimos, se contar todo tipo de imposto que a gente não enxerga, paga 48% da sua renda em imposto. Isso é uma forma de pegar e achatar mais a galera de baixo. E quem ganha mais de 100 salários mínimos paga 27% de imposto. Em média é isso. Tá? Lá em cima, então, tem a porcentagem que paga muito pequena. Não tem imposto sobre... Não tem imposto. Existe um imposto na Constituição sobre as grandes fortunas e ele não está regulamentado. Ninguém teve tutano para fazer isso. Ninguém, não. Tutano até tenho, não tenho vontade. Né? Pois é. Pode ser tutano, vontade, umas duas coisas juntas. Mas eu digo assim, tá? Então a gente é mais que justo que a gente procure uma política pública afirmativa para a economia solidária, para a agricultura familiar. Alguma coisa tem muito pequena, mas tem, tá? Quer dizer, exigir uma política de promoção. Tá? Porque vocês imaginem, todo esse pessoal elevando a sua renda, já houve, em função do aumento do salário mínimo e da Bolsa também, uma pequena elevação de renda. Isso refletiu aonde? No crescimento econômico. Então, por fazer isso, não é uma coisa que só se reflete sobre as pessoas que vão ser beneficiadas, se reflete sobre o conjunto da economia. Então, a existência, tá, de políticas públicas. E aí, quais são as políticas públicas que a gente tem refletido? Porque o nosso núcleo, ele não trabalha só com extensão, ele trabalha também com pesquisa, com metodologias e discussão de políticas públicas. Quais são as políticas públicas? Tem uma história cristã que é assim: mandar o peixe e ensinar a pescar. Mas, na realidade, o pessoal, quando está numa situação muito difícil, ele precisa do peixe, precisa aprender a pescar e precisa do anzol, que é o capital. Tá? No fundo, tá? Quer dizer, o aprender a pescar não é aquela coisa, o companheiro da matéria sabe que tu chega lá, vou ensinar o agricultor a plantar. Não, vamos discutir, tu tem teu saber, eu tenho o meu. Como a rapaziada, desculpe o machismo, os jovens,
vamos fazer com vocês agora é discutir como fazer, inclusive partindo da realidade de vocês, tá? Mas o certo é que precisa de assistência técnica, tá? E muito mais do que existe hoje. Precisa de capital, basicamente capital, e precisa de algo para manutenção nos primeiros momentos, até que as pessoas consigam não ficar pensando no que vai comer no dia seguinte, mas já podendo trabalhar e receber a renda que possa fazer com que as pessoas possam sobreviver dignamente, tá? Essa é a questão fundamental. E aí eu digo o seguinte: a economia solidária, já existe um movimento que é o Fórum de Economia Solidária. É importante participar desses movimentos, é importante ir lá dizer sua opinião, é importante, e por quê? Porque a gente olha aonde é que a turma do andar de baixo conseguiu alguma coisa. Foi quando se mobilizou. Um exemplo é o MST, a Via Campesina em geral, que se mobilizou e teve conquistas que ainda são muito, muito aquém do que havia, do que os camponeses, os agricultores precisam, muito aquém, tá? Mas eles conseguiram algumas coisas. Nós estamos fazendo coisas experimentais, tá? Que vai envolver, por exemplo, o restaurante universitário, 7.500 refeições. Nós queremos ganhar essa demanda para a agricultura familiar ecológica, beneficiando a gurizada ali e as pessoas que vão vender para a agricultura familiar. Então nós temos o nosso pequeno espaço aqui, são coisas experimentais que a universidade pode fazer. Agora, para ter política pública, política de Estado, que não dependa de um governo ou de outro, precisa estar em lei, precisa ter as coisas estabelecidas e com participação popular. Porque não adianta ter um bom exemplo disso, tá? É o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é uma coisa muito bem bolada, com participação, etc. Mas muitas vezes a participação, infelizmente, é fajuta, não é uma participação verdadeira e acaba atendendo o interesse mais das empresas de saúde do que da população. Então, a nossa colocação foi uma colocação introdutória, tá? Muitas das coisas que vocês viram aqui, tá? Vocês vão encontrar dentro das contas que vocês vão fazer. Isso é importante porque, mesmo que, tá, a gente não tenha uma resposta imediata para certas coisas, a gente tem que pensar assim: nós temos interesses que são de mais largo prazo, e esse a gente vai garantir na luta, e interesse de mais curto prazo, que nós temos que garantir um pouco nessa competência de fazer as coisas, né, procurar aliados e fazer as coisas na ponta do lápis, como se diz. E é isso que os jovens aqui vão trabalhar com vocês. Obrigado.